do buraco lá, ouvindo tudo e não entendia nada. Buenos dias, buenos dias. Oh, diretamente de Zumbilândia, da TV Costa da Lagoa, para a Floripa, para o Brasil e para o mundo. Estamos aí hoje para introduzir o assunto perguntando para Chechete, Elisete Maria Marques. Qual é a próxima? Como é que está a sincronia com a senhora Máximos? A sintonia com tudo que não presta? A sintonia para abafar o caso agora com o promotor? E o conselho tutelar? E as ameaças? E a perseguição contra a família nas redes? E os comentários? E a extração de informação da família para montar processo na vara da infância? Como é que está? Você não comentou, doutora Putelar, que o grosso estava para vir? O Renato está pedindo do grosso. Quando chega o grosso, Chechete? Quando chega o grosso, Chechete? Você e a Máximo, quando chega o grosso? Estamos esperando. Não deu certo a história de mexer com a causa do bebê? Não deu certinho? Não deu certinho? Só estamos perguntando. Agora vocês vão lá e vão dizer que eu peguei um canhão manual, vim na internet, fiz ameaça contra vocês com meu canhão manual de decoração. Vão usar a delegacia para fazer novamente a infiltração. Aí vão mandar para o conselho tutelar que eu fiz uma ameaça com canhão de decoração para vocês. E está ficando cada vez mais feio para vocês, queridas. Queridas, um carteiraço. Um carteiraço para o Bita, que acha que eu vou virar comidinha de siri, né? Um carteiraço do Bita também. Não vão fazer mais nada? Já acabou? Já acabou? Isso era o grosso? O trabalho infantil não rolou, Chechete? Como podem minhas crianças não estudar se elas estavam lá na praia de livre e espontânea vontade, montando um motorzinho? Estava jogado lá, eles já estavam montando tudo, porque eles são muito burros. Eles não estudam e são muito ignorantes. Eles não estudam. Eles não estudam, mas eles conhecem o dicionário. Você não. Você fica inventando palavras, copiando palavras da justiça. Você é igual aquele sensei que não pode nem cuidar de crianças, mas o sensei de concórdia podia. Aí ela veio na internet mostrar uma branca para todas nós, assedia todas nós, ela assedia todas nós. Nós não assediamos a família dela. Nós não perseguimos a família dela. Nós, a quadrilha de boletim de ocorrência não fez punhados de boletins de ocorrência advindo das mesmas pessoas para prejuízo e perseguição da família. Como que vai ser o grosso, Chechete? É o grosso do Nando que tu quer introduzir nas pessoas da família? O grosso seria o grosso do Nando, o troço do Nando? O que seria? Você pode explicar as ameaças na internet, doutora Putelar? Fala, Chechete. Eu estou a primeira carta para a Assembleia Legislativa. Provavelmente ainda nessa semana sai a segunda carta, que vai ser um pouco mais violenta. Mais violenta nas informações e nas palavras. E também sairá a segunda carta ao governador do estado, ao governador Bunda Mole. E também sairá uma carta exclusiva a primeira carta para o comandante das polícias. Mas essa semana que vem, o projeto Delinquência Zero vai atuar também na polícia. Contra a polícia e contra a vara da infância. Em que sentido da coisa? Que as instituições não podem estar tão putrefatas que não percebem o golpe da quadrilha de boletim de ocorrência.
As instituições não podem estar favoráveis a um senhor que se infiltrou no setor de inteligência, se adonou no setor de inteligência e quer transformar uma mãe de família em comida de serviço. E cuidado com as palavras, porque não é só ele. É o sobrinho dele, o Bernardo, aquele que não foi nem sequer citado para a investigação. Está sendo protegido pela Polícia Civil, porque a única coisa que justificaria é ele ter feito um acordo e entregar todas as pessoas que perseguem contra a vida do paciente zero, do nosso paciente curado, do paciente Renato. Mas não é assim que a polícia trabalha. A polícia de Santa Catarina tem trabalhado bonito nas propagandas do Instagram, tem trabalhado bonito, muito bonito. O mais bonito vai ser quando tiver um resultado contundente em relação à quadrilha Stalking da Costa da Lagoa. Todas elas. Tanto a quadrilha de boletim de ocorrência, que envolve o Célio, espancador, a filha dele, envolve a quadrilha armada, envolve quadrilha armada, quadrilha de boletim de ocorrência e casal de sequestradores, Nando e Elisete, que esculachado tentam tirar as crianças da família de uma forma legalizada para vender para o tráfico infantil. Ninguém tem interesse de botar as crianças para uma adoção legal. As crianças lindas, saudáveis da família foram alvos de politicagem e extradição do seu país. Esses eram os objetivos. Alvos de politicagem e extradição. Quanto a Elisete e o Nando iam ganhar por cada cabeça, por cada criança, senhoras e senhores? Ou o Ministério Público vai assumir que as crianças foram alvos de politicagem desse grupo da América Latina que gerencia sequestro de crianças extraídas pelos portos de Itajaí, outros portos, Santos e outras ilhas do país. Senhoras e senhores, alvos de politicagem, crianças alvos de politicagem não são crianças protegidas. E eu gostaria de contar uma história que aconteceu em agosto, que tem a ver com a senhora Elisete Maria Marques, que tem a ver com essa canalha se despencando da sua sacada, cada vez que chegava uma mensagem pelo grupo do WhatsApp que a polícia se deslocava da Lagoa da Conceição, a polícia militar ou a polícia especial ou qualquer polícia, até a costa da Lagoa. Aonde ia a senhora Elisete? Saía correndo, como se ela fosse senhora pureza, descia até o trapiche do 15 e ficava lá, igual uma galinha bicando, para dentro dos botes. Segundo o nosso gerente, ele disse, estava indo para o trabalho e estava lá, bicando. Aí eu olhei no meu WhatsApp, também recebeu a notícia, né, que a polícia vinha para a Costa da Lagoa. Nesse dia, a polícia não veio na minha casa. Nesse dia, não tinha nada a ver comigo. Mas na cabeça da delinquente sequestradora, que estava usando as instituições para achar que é sim se dar filho de paz, ela achou que a polícia estava vindo para buscar as crianças. E já estava lá embaixo, lá bicando para dentro do bote, igual uma galinha cega, para certamente indicar onde era a nossa casa, se a polícia atracasse no ponto 15. Exatamente como ela fez com o Nando, que tirou a camisa, o moletom preto e já estava lá embaixo, chamando a polícia. A casa é ali. Eles que atiraram, eles que badernaram, nós não. A quadrilha Stalking mente e chora, mata e chora no velório. Mente descaradamente para a polícia. Mente descaradamente para a polícia. Essa é a quadrilha Stalking.
Nossos filhos foram alvo de politicagem. Nossos filhos, inaceitável. De que política? De que política nossos filhos foram alvos? Da agenda internacional. O uso de uma agenda internacional dentro do Brasil é apenas para o judiciário canalha, exclusivamente na pessoa do Aurélio Giacomelli da Silva, promotor de infância e juventude, que me conheceu pessoalmente, debochou na minha cara, porque ele trabalha para essa agenda. Agenda que nada tem a ver com Santa Catarina. Já pedi a exoneração dele. Não sei se vocês viram que eu estou sem a minha gravata hoje, gravata do projeto Delinquência Zero. Esse vídeo não é para o projeto, esse vídeo é apenas um vídeo que estamos gravando para falar da Elisete. Quais serão os próximos ataques da Elisete? Estamos simbolizando, pedindo para ela, qual vai ser o inimigo, Elisete, de canhão na mãe de família agora? Qual vai ser o próximo ataque? Já que defender a abusadora, tentar transferir os crimes da abusadora para a mãe de família não vai funcionar. Não vai funcionar. Aquele processo ficou muito finalizado no sentido que a família ficou com tudo na mão para que o Serginho possa denunciar novamente aquela abusadora e com o próprio testemunho daquele juiz. Você está entendendo, Elisete? Presta atenção, você não conhece o legista da época, você não conhece o legista, você não conhece o juiz, você joga baixo, você joga tão baixo que você meteu uma história mentirosa do teu cartel. Cuidado, muito obrigada. Café cheiroso. O teu cartel é o Nando. O teu cartel de produção de informações falsas é muito baixo, cara. Muito baixo. É muito baixo. É muita baixaria. É baixo nível. É politicagem ainda bem barata. Porque o texto que você escreveu, você e o Nando, sabe? É um texto tão baixo que dá para ver que nem tem a ver com a menina que vocês meteram no rolo. Vocês usam pessoas com câncer, vocês usam crianças, vocês usam pessoas delinquentes igual a Máximos. O cartel de vocês. Cartel do quê, Meg? De politicagem. Cartel de politicagem. Cartel aqui, ó, de politicagem. Estou explicando. Projeto de Drogadilândia, favelização. São dados da Magda, que podem ser comprovados com testemunha da Magda, com o nosso gerente. Está cheio de gente trazendo informações vastas para a família. Gostaria de avisá-las que a professora Piriguete tem que entender que tem pessoas trazendo informações vastas para a família. Que não param de chegar as informações vastas para a família. Pessoas como a Rosângela Máximo vai morar em qualquer outro bairro de Floripa, vai ter a casa dela pipocada. Não foi pipocada lá onde ela foi se meter lá, a galinha cega? É, lá no outro bairro. Não foi pipocada a casa dela? É porque nós somos vizinhos muito bons, que ela faz essas coisas que ela está fazendo. Só que agora não tem mais chance, porque ela também fez parte da quadrilha que pretende colocar os nossos filhos em xeque, nossos filhos como alvos. Ontem chegou o doutor Denésio na praia e disse: as crianças têm tempo de aprender a montar isso aqui, porque eles não estudam. Aí o Renato explicou: epa, doutor Denésio, não é bem assim. Eles conseguem montar isso daqui exatamente porque eles estudam. Eles estudam isso e estudam também a ciência, a geografia, a história, todos os dias. Só que estudam de uma forma diferenciada.
estudam segundo a coordenadora de períodos cultos. Não é videoculto, senhores, é períodos cultos, que envolvem de 10 minutos para o Mateus a 20 minutos para o Sérgio, até 30 minutos. Porque a gente teve uma experiência de deixar eles estudando 4 horas, 3 horas consecutivas na pandemia, e que isso é nocivo para o cérebro. Tivemos amparo da neurociências para dizer que a saturação de informações só faria deles pessoas menos pensantes do que mais pensantes. Aplicamos na prática essas teorias da neurociência e logo vimos que funcionava. Que o Mateus aprendia muito mais, a alfabetização dele era muito mais rápida com períodos de 10 minutos do que com períodos de meia hora. E aí logo adaptamos. Esse é o poder da consciência crítica, da avaliação, do estudo, da implementação de novos meios, de tanto se comunicar quanto estudar. E que os modelos nefastos de escolas de diretrizes de base de educação, advindo de professoras corruptas e deficientes, moralmente deficientes, capazes de alterar a agenda, capazes de alterar o histórico escolar de uma criança, colocar 2 séries faltantes por elas, mas dadas pela mãe. Agora, se é faltantes por elas, não pode constar um histórico de 100% de presença. Elas estariam coagindo a criança a dizer que estudou uma coisa que não estudou. Essa mentira implantada não pode ser aceita pela sociedade, pelas autoridades e pelos juízes. É isso que o promotor público está fazendo. O promotor público está aceitando mentiras implantadas diretamente de pessoas nefastas, de um grupo de politicagem, de um cartel de sequestro, de pessoas que são apenas um grupo stalking, politiqueiras baratas, que fizeram nossos filhos alvos de politicagem. Politicagem barata, usando a delegacia, usando a vara da criança, usando uma frase da lei. Lugar de criança é na escola. Frase comunista. Lugar de criança é com os pais, é aonde tem a criança. Não é aprisionado num humaneiro. Lugar de criança jamais foi na escola. Jamais foi na escola lugar de criança. Escolas são humaneiros. Lugar de criança é com os pais. Diz o Conselho Nacional de Pais Conscientes. Essa é a maneira de nós enfrentar o sistema totalitário de direito positivo, ou seja, direito regressivo, ou seja, não presta para nada. Conselho Nacional de Pais Conscientes, CNPC, vem para imediatamente fechar todos os conselhos tutelares. É do nosso pedido, é da nossa vontade e a vontade de todas as famílias, mais de 400 famílias, muito mais do que isso, as famílias que concordam com a nossa ideia, que precisam prestar atenção no que anda acontecendo em Santa Catarina, para pais que foram processados por não querer botar experimento no sangue dos seus filhos. São pais conscientes, pais que apenas queriam preservar seus filhos e ter uma leucemia fulminante. Leucemia é essa que aconteceu com um colega dos nossos filhos que vivia na nossa casa e levou ele a óbito. Porque o Estado não deu conta. Mas o Estado deu conta de aplicar o tóxico. O tóxico foi aplicado. Lugar de criança é com os pais. Lugar de criança é com os pais. Repito, senhores, lugar de criança é com os pais. As professoras já provaram que são imorais, drogadas, apoiam o tarugão, são imorais, alteraram o histórico da criança, 2 séries faltantes, colocando como frequentadas. São imorais, são ilegais, são um bando de bunda mole maconheiras que faz festinhas, que sexualiza, que persegue ao ponto de essa história que eu contei para vocês
não ser nenhuma novidade. Assim como histórias de festinha dessas professoras, que nem sequer eu posso mencionar aqui no canal, porque seria tão degradante contar na integridade, que eu só contaria se eu tivesse o apoio da polícia. Só com o apoio da polícia, sentindo que eu tenho apoio da polícia, eu posso contar as histórias das festinhas. Senão eu não posso. Enquanto a polícia me persegue, enquanto a polícia quer que eu vire comida de siri, a polícia da inteligência, a polícia civil, a polícia militar, só dá apoio para canalhas, eu não posso contar essas histórias na rede. Mas se algum dia a polícia de Santa Catarina realmente tiver a moral que eles propagam nas suas redes sociais, eu posso contar as histórias dessas professoras. Posso proteger identidades também, colocando nomes fictícios para elas, para falar dos fatídicos dias dessas festinhas, onde alunos são convidados para fumar um tarugão desse tamanho e introduzir a droga nas suas vidas. Elas não perguntam se os pais são coniventes, se os pais gostariam, elas não vão perguntar isso. A festinha rola, a droga começa e os pais se tornam impotentes em relação aos seus adolescentes e filhos. A professora puxa os negócios, se acha, porque elas se acham, é como diz meu amigo, mega elas se acham. Essas professoras velhas caindo os pedaços se acham. São máquinas sexuais de moer adolescente. É assim. Por isso ligamos a panela de pressão, ligamos a válvula de pressão e está chegando papéis de situações parecidas com a nossa Passa Verde, estão chegando para a família, de pessoas que também tiveram os seus boletins de ocorrência travados naquela instituição chamada Delegacia da Lagoa da Conceição. Era o porão do poço, diz o governador, foi tudo pro porão do poço. Aí quando eu fui ler o relatório aqui, para o juiz, o Reni Batista Neto, que ia julgar a causa de que o tal policial que quer fazer eu virar comida de siri, o tal policial não entrou com o Reni Batista Neto, aí de repente jogaram para outra promotoria. Foi para a promotoria do Marcelo Carlin. Marcelo Carlin me condenou sem ouvir, igual o Reni Batista Neto. E os papéis do pessoal, os inquéritos carimbados pela delegacia, continuam indo para o porão do poço. Não tem procedência. Tudo porque dominadores políticos que fazem criança de alvos políticos, como essa senhora, e professora aposentada muito influente na política de Floripa, a senhora Elisete, supostamente muito influente, ela só tem pelegos e canalhas como olhados, mas são as pessoas que fazem um processo, montam um processo todo cheio de falácias, de mentiras, que isso é o modus operandi do direito positivo, que é inconstitucional, que é ilegal, que é imoral, que nada tem a ver com a verdadeira lei, mas eles colocam. O promotor não conseguiu passar por cima da lei que o direito é dos pais de cuidar dos seus filhos. Não achou nada em desfavor da família ao ponto de considerar aquelas denúncias pela metade que foram feitas pelo casal de sequestradores e foi também feitas por assistente social e grupo de canalhas, que eu já citei a matrícula deles para serem exonerados do Conselho Tutelar. Mas teve que ter alguém que pega esse processo e barra esse promotor canalha. E se não tem ninguém, a injustiça é feita. Se o juiz se corrompe, olha a importância de termos juízes sanos em Santa Catarina e não juízes delinquentes. Se tem um juiz delinquente como Marcelo Carlin ou como o Reni Batista Neto, que certamente não tem atestados de saúde mental, bota um juiz desse na vara da infância e ele realmente consuma o ato
de tirar filho dos pais. Tirar filho dos pais é um crime, é inconstitucional, é ilegal, é sequestro legalizado. Anotem bem, senhores do Tribunal de Justiça, sobre qualquer premissa, sequestrar filho dos pais sempre vai ser sequestro legalizado. Sempre. Sempre que vocês levar uma criança para um abrigo, vocês estão executando sequestro legalizado. Não quer dizer que não é um sequestro. Exatamente como o paciente sequestrado de sua casa para protocolos inverossímeis, protocolos forjados, é um paciente sequestrado. Sequestro de paciente. Vocês precisam entender as coisas que vocês mesmos escrevem, porque em nenhum momento vocês preservaram o Renato, o paciente curado, não preservaram a cuidadora do Renato, a Meg, que sempre esteve ao lado dele, como diz o Estatuto do Câncer, e não respeitaram o Estatuto ECA das crianças, que é ECA me livre mesmo, é respeitar na integridade a família saudável, que come saudável, pensa saudável e não aceita experimentos de saúde contra a vida dos filhos. Eu disse contra a vida do filho, eu não disse experimentos de saúde para a saúde do filho. Vocês entenderam? Eu posso repetir. Senhoras e senhores, nesta manhã, TV Costa da Lagoa assume total responsabilidade pelo que está ensinando aos seus filhos sobre saúde, o que está ensinando aos seus filhos através do projeto de saúde que foi aplicado para o pai deles e também é aplicado ao Mateus por mais de 8 anos, com sucesso total na saúde dele. Sérgio tem uma saúde linda. Fizemos um processo de desintoxicação com ele que terá que ser repetido por causa que ele foi muito mais intoxicado do que Mateus. Com métodos errados de se atribuir à saúde. Senhoras e senhores, queremos incentivar os pais a terem uma prensa a frio em casa e espremer cenouras para os seus filhos. Queremos incentivar os pais a usar folhas escuras, usar limão, coisas simples. O que nós pedimos, senhoras e senhores, mediante ao Ministério de Saúde, ao Ministério de Educação e ao Ministério de Segurança Pública, é apenas a inclusão social. A inclusão de uma família diferente, que a nossa família seja aceita e que seja excluída as possibilidades de continuar sendo alvos de politicagem barata, de meros politiqueiros malditos, que não acrescentam nada na sociedade, só querem socar goela abaixo uma agenda internacional, que nada tem a ver com Santa Catarina, e não pode ter unanimidade no Tribunal de Justiça e entre os juízes de Santa Catarina. Pelo contrário, muito pelo contrário. Dentro do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, devemos ter a agenda de Santa Catarina, onde cartéis de politicagem barata, grupos de stalking, gangues armadas, sejam totalmente excluídos as possibilidades dessas pessoas terem voz e terem vez, para que possamos tirar essas pessoas do convívio social, ou ao menos a aplicabilidade da lei, a sustentabilidade da lei, seja contra eles, sobre eles, para moderar eles, e não para moderar a família, que tudo que faz é se implicar nos atos de justiça e não de injustiça promulgada, nos atos de saúde legítima e não de insalude. Quando eu pego café natural, orgânico e transformo nesse café na nossa casa, é para evitar os tóxicos, senhoras e senhores. Por que seria a mãe de família o alvo das perseguições políticas e não seria o alvo das perseguições políticas o grupo Stalking, a senhora Máximos, a senhora Elisete, a canalha, Vitória Fortes,
que usou a delegacia para tirar os vídeos legítimos da perseguição política das redes, onde a família provava contundentemente que era atacada pela família deles, que foram apoiados pela família do Sem Terra do Crespo, que foram apoiados por Yuri Máximos e Senhora Máximos, que foram apoiados pela parcela podre da comunidade, as Caga Praia, as Caga Praia, as Caga Praia do ponto 20, em torno de mais de 100 assinaturas, de pessoas que sequer têm um esgoto para a merda das suas casas, a merda vai para a Lagoa da Conceição, mas querem assinar abaixo-assinado, exatamente como fez a mulher do Sensei, em coisas que eu não quero comentar aqui. Mas esse Sensei da Costa da Lagoa não pode ser responsável pelos nossos filhos. Essa faixa do Sensei, a faixinha branca das crianças do Sensei ainda da nossa cidade. Senhoras e senhores, gostaria de encerrar a nossa fala desta manhã demonstrando que Pais Conscientes, Conselho Nacional de Pais Conscientes, visa tirar pessoas incompetentes de instituições como Conselho Tutelar, Conselho de Tutela. Conselhos de tutela não são habilitados para avaliar situações. Comprovação científica de 3 décadas, só na minha família. Fora as outras famílias que têm chegado e se encostado junto a nós, se aproximado do pai de família e da mãe de família, para trazer histórias consideradas inaceitáveis, que foram produzidas pelo Conselho Tutelar com a aplicação da Agenda 2030, alvos de politicagem. Crianças catarinenses estão sendo alvo de politicagem barata, de extração da família, para logo extração para tráfico infantil. Normalmente, esses casais que estão em listas para adoção não são pessoas idôneas e nem morais. Principalmente quando pegam a criança, não dão conta e revogam a guarda. Poderiam ter sumido com a criança, poderiam ter vendido para o tráfico infantil. E notoriamente existe o interesse do casal de sequestradores da Costa da Lagoa em fazer isso com nossos filhos. Existem interesses maiores sobre os nossos filhos, que nem nós mesmos conhecemos. Porque essas pessoas estão ligadas com gangues internacionais, bem como a maioria dos pais ilícitos de adoção. Meros fantoches dessa política nojenta que foi implantada em nosso país e que já tirou, através dessas instituições, muitos filhos e mães originárias, não respeitando não só a minha família, mas também não respeitando os povos originais de Santa Catarina e do Brasil. Beijinho, beijinho, pau, pau. Daqui a pouco eu volto com mais papéis daquele processo. Náuseas é o que temos naquele processo. Que embasou Elisete e Nando, os canais.